Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2013. 2 mortes causadas por dengue são confirmadas em Uberlândia. A cidade continua em estado de epidemia. Segurança Pública, o 9º Departamento de Polícia Civil, apresentou hoje 16 novos delegados que vão atuar em Uberlândia e região. Abertas as inscrições para cursos de formação profissional para pessoas que trabalham com escolarização de pessoas com deficiência. Obesidade infantil. O número de crianças acima do peso no nosso país já é igual aos Estados Unidos, considerado o país com maior índice de obesidade do mundo. Uma especialista fala sobre este assunto. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Duas mortes causadas por dengue foram confirmadas em Uberlândia e hoje o secretário de Saúde falou sobre a situação da doença na cidade, que continua em estado de epidemia. Os números são alarmantes. 2.474 casos de dengue foram notificados em Uberlândia, segundo o secretário de Saúde, Almir Fontes. O balanço do levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti foi divulgado hoje e mostra que a cidade acompanha os dados do estado e continua em epidemia. Até o momento, a informação que nós tivemos da Secretaria Estadual, que é a prevalência maior do tipo 4, que é um tipo que até então não era prevalente no estado de Minas Gerais, e pelo fato de não ser prevalente, as pessoas ainda não têm imunidade. E como são tipos diferentes, ela pode ter dengue no ano seguinte ter outro tipo de dengue, por isso que a pessoa que teve dengue não significa que ela vai ter de novo. Em Minas Gerais, 40 pessoas morreram com suspeita de dengue. Destes, 27 casos foram confirmados, sendo 8 em Uberaba e 2 em Uberlândia. A dengue é uma doença que causa uma situação, uma alteração sistêmica do organismo, pode levar a uma desidratação, pode levar a uma hemorragia e o óbito infelizmente, é o que a gente mais teme. Então, por isso que numa situação de suspeita, está com dor, está com febre, tem que procurar um serviço de saúde, quer seja público ou privado, e iniciar uma hidratação muito adequada, tomar muito líquido, tomar muito suco e evitar principalmente medicamentos à base do ácido acetilsalicílico, que é o AS, o melhoral, o aspirina. Por quê? Numa situação de dengue hemorrágica, esse medicamento, que é o AS, ela pode complicar a hemorragia e a pessoa vier a falecer por causa disso, mas a dengue tem como complicação maior o óbito. Os dados também mostram que o bairro Prosperidade, na periferia da cidade, foi o que mais teve notificações da doença, sendo 20% dos casos. O motivo é a água parada em lotes, lonas e barracões. Por isso, a Secretaria de Saúde vai colocar mais 450 novos agentes nas ruas para combater a doença e orientar sobre técnicas de prevenção. A Secretaria Estadual, o Ministério da Saúde vai estar divulgando, quer dizer que qualquer pessoa vai poder fazer dentro de casa, colocar água sanitária no vasinho e mesmo que ela evapore, ela vai deixar resíduo. Se voltar a chover, o mosquito não vai crescer. Quer dizer, é uma situação barata, simples, que qualquer um vai poder fazer, e a partir da semana que vem a Secretaria Estadual de Saúde vai estar divulgando isso aí para toda a imprensa, com campanhas educativas nos veículos de comunicação. O Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial da UF está com inscrições abertas para os cursos de formação profissional de pessoas que trabalham com a escolarização de gente com deficiência. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Lázara Cristina da Silva, que é coordenadora do CEPAI aqui da UF. Lázara, muito obrigado pela presença. Que cursos são esses que vocês começam a oferecer agora? Bom, boa noite. Boa noite. Inicialmente, esse curso é fruto do PROESTE, que é um programa de extensão financiado pelo Ministério da Educação. Nós concorremos ao PROESTE, fomos aprovados, então este ano nós vamos ofertar 8 cursos, sendo que o primeiro é o curso para intérprete de Libras, tá? Nós teríamos 25 vagas, temos 40. Nós temos esse também não há vagas, tá? Nesse caso já foi preenchido. Nós temos o curso de Informática e Tecnologias Assistivas para pessoas cegas e pessoas com baixa visão e também para professores que trabalham no atendimento educacional especializado. Este há vagas, né? Nós temos o cursinho alternativo para surdos, que também há vagas. Esse cursinho é destinado a alunos surdos do ensino médio que têm interesse em entrar na universidade. Nós temos também um curso de língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas, também destinado a pessoas surdas que querem aprender língua portuguesa. E que estão no ensino médio, tá? Esse também não tem vagas, ainda bem, né? Tem uns que já estão lotados já, né?
Antes da gente divulgar aqui, nós temos o curso também para professores de atendimento educacional especializado e para professores da rede pública que trabalham com alunos com altas habilidades. O objetivo é identificar esse público com altas habilidades e trabalhar com eles, porque a gente acha que pessoas com alta habilidade é muito fácil trabalhar, mas também tem dificuldades, né? E nós temos abertas inscrições, curso também à distância que é para professores que trabalham com alunos surdos na rede pública de ensino, tá, para professores da rede comum. Existe uma carência muito grande em todas essas áreas que você disse aí, aqui em Uberlândia principalmente? Faltam profissionais para trabalhar com pessoas com deficiência? Existe uma carência muito grande, né? Com o processo de inclusão, as crianças estão na escola. O problema é que os profissionais da escola não sabem muito bem o que fazer com essas crianças. Nós também temos um ciclo de palestras que acontece durante o ano todo. Sexta-feira, dia 22, tem uma palestra, trabalhando na perspectiva de preparar tanto os professores da rede pública, como os professores da nossa instituição, porque na universidade nós temos muitas dificuldades. Atualmente nós temos 49 alunos com deficiência na UFO e os nossos profissionais também não estão preparados, nem para trabalhar com os nossos alunos com deficiência e também para formar pessoas que irão trabalhar com esses alunos nas escolas. Então a gente tem tentado fazer a formação dos nossos professores e dos professores da rede pública. Isso inclusive pode significar uma área, aliás várias áreas que podem ser exploradas profissionalmente. Por exemplo, já que tem carência e faltam profissionais, quem participar de cursos como esse pode até fazer uma carreira e ter algum salário, ter uma profissão, não é isso? Nas diferentes áreas, a gente tem muita carência. Por exemplo, a área de intérprete de Libras. Nós abrimos concurso na UF e não preenchemos vagas. Nós teremos brevemente 6 vagas para intérprete, com previsão de mais 6. E a gente não tem profissionais na região. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Então, os profissionais, eles não têm mais mobilidade de um lugar para o outro. Então, nós precisamos formar pessoas na nossa região. Então, eu gostaria de saber, para finalizar, como que as pessoas podem fazer as inscrições para participar, se existe um site, existe um telefone. Vamos lá, dá o recado. Nós temos o site do CEPAI, que é www.faced.ufo.br, e lá a gente tem todos os cursos, todas as programações, notícias de como vai acontecer esses cursos, e o telefone 32 39 45 13. Ele fica muito ocupado, mas pode insistir, que pode conseguir. Né? Tá certo. Tá Lázara, muito obrigado pela participação, sucesso nesses cursos de vocês, viu? Eu que agradeço, obrigada. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira no Triângulo Mineiro. O tempo deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Em Uberlândia, sol entre nuvens pela manhã. À tarde e à noite, possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima não passa de 31. Confira a previsão em outras regiões do estado. A quinta-feira em Araxá é de tempo parcialmente nublado pela manhã. Possibilidade de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Nova Ponte, sol com aumento de nuvens. Não deve chover, a mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. O dia amanhece nublado em Romaria. Previsão de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 23 e 35 graus. A quinta-feira em Monte Carmelo amanhece ensolarada. Pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima é de 21 e a máxima é de 34 graus. E daqui a pouco, a obesidade em crianças no Brasil já é igual aos Estados Unidos, o país mais obeso do mundo. Uma especialista fala sobre este assunto depois do intervalo. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os 5 melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO, excelência na graduação. Brasil quer bola pra frente, ajeita, olha, que passe, girou, vai fazer, gol!
Brasil está no ritmo da Copa das Confederações da FIFA 2013. 2 estádios já foram entregues, 4 estão sendo finalizados e os outros seguem acelerados. Arenas construídas com nossa tecnologia, gerando força para o desenvolvimento do Brasil. Acesse copa2014.gov.br e saiba mais sobre as obras dos estádios e de infraestrutura. Ministério do Esporte, Governo Federal. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. A escola é o pedagógico. E a formação pedagógica, ela deve começar lá na primeira infância, dos pequenininhos, aquele que já está no berçário. A gente estimula a leitura, a gente estimula a brincadeira, a gente estimula essas atividades que são a base. Antigamente não era assim. A creche era vista como um depósito de crianças e hoje não. O Ministério da Educação está ampliando, em parceria com os municípios, a rede de creches e pré-escolas em todo o país. E agora, com o compromisso do Brasil Carinhoso, vai aumentar os recursos transferidos para os municípios para reforçar a alimentação escolar das crianças em creches e pré-escolas. Por um Brasil melhor e com mais oportunidades, a começar pela infância. Ministério da Educação, Governo Federal. Isso rola muito. Fala aí, elefante. Você que tem memória melhor do que a minha. Usei ou não usei camisinha? Já isso é difícil. Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS após 30 dias. Ficar sabendo é um direito seu. Na empolgação rola de tudo. Só não rola ficar na dúvida. Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Mais um caixa eletrônico foi alvo de bandidos em Uberlândia. Desta vez, a explosão do equipamento eletrônico se deu dentro da Justiça do Trabalho e interrompeu as atividades por 2 dias. Adiou também mais de 100 audiências trabalhistas. No prédio da Justiça do Trabalho só é permitida a entrada de funcionários por causa do roubo a um caixa eletrônico que destruiu parcialmente a estrutura do primeiro andar do prédio. Os prejuízos foram muitos, afetaram todo o serviço. Além do atendimento ao público, né, que é 200 a 300 pessoas que a gente atende aqui todo dia no foro, na parte administrativa, né, de recebimento de petições de advogados, tudo, em torno de 120 audiências que terão que ser redesignadas. Patrícia mudou de empresa e foi em busca de informações sobre direitos trabalhistas. Não conseguiu o que queria. Tá fechado, não funciona. O órgão público, que passa por uma reforma parcial, após a explosão do caixa eletrônico, os funcionários aos poucos retomam as atividades. Elisângela é auxiliar administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e tenta atualizar e se concentrar na atividade que foi suspensa por 2 dias. Mas, segundo ela, a sensação em trabalhar em um ambiente que foi alvo dos bandidos não é das melhores. Tenho muito medo, porque é uma explosão. Você chega no momento e vê a destruição, você fica imaginando o que não causou no prédio. Nas 2 varas de trabalho atingidas por estilhaços da explosão, novas divisórias são colocadas. Nelas, cerca de 60 audiências são realizadas por dia. Funcionários correm contra o tempo para voltar à ativa. Aqui, janelas e portas de vidro estão sendo substituídas por outras e parte do teto está em reforma. No banco roubado, tapumes de madeira foram colocados provisoriamente para proteção. Afetou a estrutura do prédio, né, aqui no hall de entrada, que é as partes divisórias, vidros, janelas, né, e bancos que estavam aqui.
Segundo especialistas, 1 em cada 3 crianças está acima do peso no Brasil. E com isso, o número de crianças acima do peso aqui no nosso país já é igual ao dos Estados Unidos, que é considerado o país com maior índice de obesidade do mundo. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Luísa Garlip, que é psicóloga e especialista nessa questão de obesidade. Quer dizer que esta é uma triste notícia para o nosso país, né, Luísa? Crianças do Brasil estão tão gordinhas que acabamos de nos igualar aos Estados Unidos. Boa noite, Boa Kelso. noite. Sim, essa é uma triste realidade hoje, né? Os dados têm nos mostrado que as crianças do Brasil estão se igualando em obesidade às crianças dos Estados Unidos. O que é uma notícia ruim, O que porque é uma notícia os Estados ruim. Unidos é considerado o país mais gordo do mundo. Sim, né? e quando a gente fala de uma criança obesa ou acima do peso, a gente está falando de 2 vezes mais chances dessa pessoa vir a ser um indivíduo, um adulto obeso. Pois é, agora eu quero saber o seguinte, por que que isso acontece? Por que que nós chegamos a esse patamar? A culpa é dos pais ou não? Como é que é? Como é que funciona isso? É muito relativo, né? A gente não pode culpabilizar só os pais por isso. A obesidade é uma doença e uma doença multifatorial. Então, a gente tem fatores como genética, fatores comportamentais, emocionais e da própria cultura, né? Depois da Revolução Industrial, com o processo de urbanização, a gente ficou com acesso muito fácil à comida industrializada, aos alimentos industrializados. Antigamente a gente precisa trabalhar de muito forma braçal mesmo para conseguir alguma coisa. E tinha um maior acesso à comida natural, né? A horta era mais disponível. Tinha hortinha no fundo de casa. E aí o tempo dos pais também ficou muito curto, né? Os pais saíram de casa para trabalhar e a correria do dia a dia. Então eles têm menos tempo para preparar a comida ou para organizar os horários mesmo da alimentação. Então o acesso aos junk foods, né? As comidas de fácil preparo ficou muito comum. Então as crianças hoje em dia não têm muito hábito de sentar à mesa com um horário estabelecido, com a presença dos pais, fazerem aquelas refeições saudáveis num ambiente tranquilo. Então, Pois é, mas o seu conselho para os pais que já não têm tempo e às vezes terceirizam a educação dos filhos, nessa parte de alimentação, psicologicamente falando, o que pode trazer de problemas, além, claro, da questão física, mas para o psicológico de uma criança que cresce gordinha, como, por exemplo, começa a ter bullying na escola, o gordinho e tal, começa a deixar de ter um nome específico para ser chamado de apelido, por exemplo. Como é que fica isso? A autoestima fica muito abalada dessas crianças, né? E quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de segurança, de o processo de socialização dessa criança fica tudo prejudicado. Então a criança pode ser mais retraída, agressiva, não sabe lidar com as suas questões emocionais, externalizar isso, né? Então o prejuízo é muito grande, não só físico, também com as doenças, né? Que hoje em dia eram doenças de adultos e hoje a gente vê de criança também, crianças com diabetes tipo 2, crianças com hipertensão, tomando remédio para hipertensão. Então, os prejuízos emocionais também são muito grandes. E qual a maneira? Eu sei que nem sempre a culpa é dos pais, mas mesmo se for um processo de obesidade com relação à doença, problemas endocrinológicos, por exemplo, eu gostaria de saber como que deve ser o comportamento do pai na hora de falar não. Como é que ele deve fazer? Porque hoje em dia, como a facilidade é muito grande, a criança começa a espernear e os pais de hoje em dia, com essas leis de hoje em dia, deixam as coisas correrem mais solta e nessa hora acaba prejudicando o crescimento dos filhos. Como que eles devem fazer na hora de falar não para as crianças? No início eu disse que a gente não deve culpabilizar só os pais, né? São vários os fatores, mas também eu quero ter a ressalva de que os pais são muito importantes, né? Da educação dos filhos e na educação alimentar também. Então, se um pai não dá o exemplo de uma alimentação saudável, com certeza o filho também não vai adquirir, né, o hábito saudável. Então, primeiro, os pais devem dar o exemplo
exemplo, e não cobrar da criança. Eu digo que a alimentação é algo natural do ser humano, né? A gente tem que se alimentar para poder sobreviver. E antes, as pessoas eram mais magras porque tratavam essa questão de uma maneira bem natural. Hoje não. Hoje ou cobra-se muito da criança para ela não comer aquele determinado alimento que não tem valor nutritivo e tem muito valor calórico, ou se não liberam muito também, né? Ou se não forçam que ela coma uma fruta, uma verdura. Tem que comer e quanto mais você estimula que a criança, ou cobre da criança isso, mais você vai despertar nela o desejo de fazer o contrário. Então, trate a questão da alimentação como algo natural. Tenha em casa os alimentos saudáveis, evite os alimentos calóricos e não nutritivos, né? E dê o exemplo. E dê o exemplo. Isso, coma e faça disso o exemplo para os seus filhos. E tenha limites, né? Estabeleça horários, regras, diminuir o tempo da criança na frente da televisão, do computador, põe ela para jogar de verdade, para né? Brincar, Futebol, isso, para ter contato com né? as outras crianças também, né? Hoje em dia as crianças ficam gordinhas porque elas sentam na frente da televisão para assistir televisão ou para jogar um videogame e ainda com um saco de batata do lado. Querida, muito obrigado pela participação, pelas dicas. Volte sempre aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Depois do intervalo, Segurança Pública, Uberlândia e região recebem 16 novos delegados. É daqui a pouco. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, evite dirigir em pista molhada. Não atravesse trechos alagados e observe o nível de rios e riachos com muita atenção. A água pode subir de repente. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiros, um século salvando vidas. Você acha que com o crack eles estariam se divertindo assim? Com o crack, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O crack é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem, a vida não é uma droga. Fique longe do crack. O 9º Departamento de Polícia Civil apresentou hoje 16 novos delegados que vão atuar em Uberlândia e região. Os profissionais vão reforçar a segurança em Uberlândia, Araguari, Ituiutaba, Prata, Santa Vitória e Canápolis. São 15 delegados que formaram recentemente e um que foi transferido do norte de Minas. Segundo o chefe do departamento, as equipes de plantão serão reforçadas. De acordo com o edital, 15 novos delegados para Uberlândia, para o 9º Departamento. Nós recebemos esses 15 e mais um removido que veio exclusivamente para a Delegacia Regional de Uberlândia. A nossa intenção é compor primeiro o quadro dos plantões das delegacias regionais, no sentido de não poder precisar mais de usar a mão dos delegados das unidades policiais para tirar plantão.
reforçar algumas unidades policiais, como por exemplo aqui em Uberlândia, homicídio, que receberá mais um delegado. E não deixar que o delegado acumule mais de uma unidade policial. O evento contou com a presença de autoridades da Polícia Civil, Militar, Polícia Rodoviária Federal e do Sistema Prisional. Os novos profissionais já estão atuando na região. Segundo a delegada regional, o reforço será também para investigações relacionadas a homicídios. Nós temos que trabalhar com os homicídios consumados e os homicídios tentados. O nosso índice de apuração de homicídios é bastante alto, mas precisamos ainda reforçar mais, porque todos já sabem que o homicídio ele caminha junto com o tráfico de drogas. Então a gente tem que fazer um trabalho em cima da apuração de homicídios e também do tráfico de drogas. Com os 8 profissionais que integraram a equipe de Uberlândia, a cidade agora conta com 29 delegados. Mas segundo Samuel Barreto, a região ainda precisa de mais investigadores. Eu acho que já é um número que dá uma oportunidade de nós fazermos um trabalho melhor. Logicamente que eu acho que Uberlândia vai precisar de mais delegados futuramente, mas houve um esforço muito grande, não só da chefia de polícia, mas principalmente do governo do estado, em recompor os quadros da Polícia Civil. Haja vista que inicialmente eram 144 vagas para delegado e o governo autorizou a convocação dos excedentes e formou essa turma de 420. Então eu acho que a gente está caminhando para compor os quadros da Polícia Civil e a gente espera, quem sabe, mais à frente, receber mais profissionais. Solidariedade, pessoas que fazem ações para o bem de outras pessoas. Este é o tema de hoje do programa Em Pauta. Quem tem os detalhes para a gente é Vanessa Pires. Olá, boa noite. Hoje o programa Em Pauta fala sobre solidariedade. Nós vamos mostrar pessoas que fazem ações para o bem de outras pessoas. São voluntários que visitam hospitais para levar alegria a pacientes e grupos que se reúnem para promover a autoestima. O nosso encontro é logo mais às 10 horas da noite. Muito obrigado, Vanessa Pires. Então, Em Pauta imperdível daqui a pouquinho aqui pela TV Universitária. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, às 6h30 da noite, a gente está de volta com mais informações para você. Uma boa noite, até lá!